Tudo bem, pessoal? Vamos continuar falando aqui das esferas espirituais, da vida dos espíritos no mundo espiritual, né? E a gente falou de um espírito, vamos dizer assim, como a gente, né? E eu queria falar também um pouco da vida dos mentores, né? Eu não conheço muitos mentores, né? Mas eu conheço o Lucas, então eu pedi a ajuda desse companheiro aí que nos traz sempre mensagens. E na cara dura eu perguntei o que ele faz da vida no plano espiritual, né? Porque eu acho que ficar só do meu lado deve ser muito chato, né? E eu pedi para ele para contar para a gente um pouquinho, né? Ele nos contou aí algumas situações que a gente vai dividir para falar como é que é a vida, né, de um espírito mais equilibrado. Apesar que quando eu falo isso ele torce o nariz para mim, né? Porque ele acha que ele não é equilibrado, né? Isso é coisa de espírito de luz. E aí eu estava perguntando, né, para a gente ver as diferenças, né? O Lucas ele é um espírito, né, que já é um espírito que já tem aquilo que os amigos espirituais chamam de consciência milenar, né? O que é isso? É um espírito que já consegue absorver, né, e lidar com a sua consciência de mais de 1.000, 2.000 anos atrás, ou seja, ele tem uma consciência plena aí das últimas 5 ou 6 ou 10 encarnações, né? Quando o Lucas conta pra gente do passado, ele volta lá na Grécia Antiga, lá no Egito, lá, onde ele trabalhava como médico, né? Ele me conta algumas histórias lá da época de Jesus, lá, aquela coisa toda. Então ele já é um espírito que já está numa condição que está acima da nossa, com certeza, né? E ele já tem essa consciência, ou seja, quando ele está no plano espiritual, ele já é um espírito que não é só a personalidade da última vida. Ele já consegue, né, voltar bastante, né, apesar de que, de algum ponto de vista, isso é pouco, tá? 1.000, 2.000 anos ainda é pouco, dependendo do espírito. E ele fala pra gente que ele vive numa região espiritual, né, que eles chamam de Nova Jerusalém, né? A cidade de Nova Jerusalém, ela é muito falada na Bíblia. E essa cidade, na verdade, é uma colônia espiritual que foi construída por Jesus quando ele desencarnou para receber, né, e para poder lidar com os discípulos e com aqueles companheiros ali dos primeiros momentos do Evangelho. Essa colônia ela ficava sobre a cidade de Jerusalém e quando no ano 70 houve a destruição da cidade de Jerusalém, ela migrou espiritualmente, tá, para a região de Roma. Então lá em Roma, né, os espíritos que desencarnavam ali naquela questão do Evangelho, eles ficavam naquela colônia, né? E segundo Lucas, as lembranças espirituais dele mais fortes remontam daquela época para cá. E o que um espírito do nível, né, desse nível ele fazia? O Lucas, enquanto médico, né, ele foi médico várias vezes, né, ele foi médico, se eu não me engano, pelo menos umas 5 vezes nas encarnações passadas, desde a época que o médico era mal visto, lá na Grécia Antiga, né? E para trás, né, ele sempre tratou e trabalhou a saúde humana, né, como alguém que lida com a saúde, como alguém que lida com as questões aí da cura. Ele sempre esteve vinculado com essa questão dos templos religiosos, como era muito comum no Egito, na Grécia, né? Na Grécia tinha os famosos templos lá do deus Asclépios, lá do deus Apolo, né? Que eram os templos que eram dedicados à cura, né, a ajudar as pessoas. E ele conta pra gente, né, que ele vive numa região espiritual que remete, né, que é como se fosse uma recriação, tá, desse momento histórico, da Grécia Antiga. Né, e nessa região espiritual que ele vive, né, que fica alguns níveis, algumas esferas acima, por exemplo, de onde que é o nosso lar hoje, tá? Só pra gente ter uma ideia, né, se a gente fosse pensar assim em andares num prédio, né, o nosso lar ficaria, vamos dizer, no segundo andar, e onde ele vive ficaria mais ou menos no terceiro ou no quarto. Tá? Só pra gente ter uma ideia aí bem sutil da coisa. E ele fala pra gente que lá ele se dedica, né, desde sempre, desde que ele se entende lá por espírito mais liberto, ao estudo do Evangelho e à prática da caridade da cura nos moldes do Cristo. Então, né, ele já está nessa região onde ele vive, ele conta pra gente que a materialidade já é menos densa do que, por exemplo, no nosso lar, né? Por exemplo, as casas, né, os ambientes comuns, eles aparecem e desaparecem de acordo com a vontade dos espíritos, ou seja, ao contrário do nosso lar, que nós temos toda uma cidade organizada, né, com uma estrutura urbana, né, que tem ali, vamos dizer assim, uma duração, né, se você passa pela rua hoje, você passa amanhã. Nessa esfera onde o Lucas vive, né, ela lembra como se fosse o Campos Elíseos grego, né, que é o plano espiritual dos gregos, né, que é um jardim gigantesco, né, cheio de árvores, coisas paradisíacas, muitos templos, muitas casas ao estilo grego antigo, mas essas casas, esses templos, eles mudam de acordo com o pensamento e com o sentimento dos espíritos que estão ali. Então, por exemplo, quando ele está lá estudando com os amigos dele lá, e ele lembra lá do Platão, do Sócrates,
o ambiente toma a feição daquele ambiente lá da época do Platão e do Sócrates. Quando ele está lá com os amigos mais evoluídos, ele está lá estudando o Evangelho, lembrando lá do Paulo, dos amigos espirituais, lá dos outros companheiros lá da época de Jesus, o que acontece? Aquele mesmo lugar toma a aparência do Lago da Tiberíades, toma a aparência do Templo de Jerusalém com novas formas, tá? Não o templo grotesco lá do sangue, mas o templo do modo que deveria ser no plano espiritual, né? Quando ele lembra de alguma fase dele no Egito, né? Ele é transportado de novo lá para aqueles templos, o ambiente se adequa aos pensamentos iluminados dos espíritos que ali vivem. Então todo o ambiente, né, dessa esfera espiritual, apesar de estar circunscrito ali naquele ambiente, naquele local, ele é o reflexo da intimidade espiritual e daquilo que está sendo estudado pelo companheiro no momento. Então, muitas vezes ele fala que o ambiente se torna nos antigos hospitais, templos do Egito, né? E que ali, né, ele relembra, né, os casos, os estudos, as pessoas que precisam ser ajudadas, e lá eles se dedicam a trabalhar a medicina do plano espiritual. Nesse ambiente, nessa esfera espiritual, eles recebem espíritos das esferas mais baixas, né, das colônias, de coisas mais próximas da crosta, inclusive encarnados, que eles se reúnem para estudar medicina, para entender a alma humana, para falar do psique, do sentimento, né, dos corpos espirituais. Né? Então esse ambiente, essa realidade espiritual é como se fosse um grande campo de estudo, cura e harmonia. E muitas vezes, né, ele vem para as esferas inferiores, né, inferiores abaixo, né, como aqui onde nós estamos, para trabalhar, para trazer as mensagens que ele traz, para trazer as ajudas, para visitar as pessoas que ele conhece, né? E assim como todos nós, né, eu vou contar a história do Lucas aqui para vocês, né? Eu sei que ele não vai ficar com raiva de mim porque eu estou exibindo ele. Como todos nós, né, os amigos espirituais das esferas superiores, apesar de libertos, apesar de, né, já com possibilidades intelectuais, mentais, né, muito além da condição humana, eles ainda guardam no coração o amor, o afeto e a saudade. E aí, né, eu lembro que quando eu era mais jovem, quando eu era criança, alguns anos atrás, né, de tempos em tempos o Lucas me falava que ele ia às regiões abismais. Para quem não sabe, as regiões abismais são as regiões mais inferiores do nosso mundo, né, do nosso orbe, onde estão aqueles espíritos mais reticentes e mais sofridos no campo do mal, né, entidades inteligentíssimas, antigas, que não vale a pena a gente entrar nisso porque não é o objetivo. Nessas regiões, né, ele ia, né, constantemente, às vezes uma vez por mês ou 2 vezes por mês, visitar, tá, uma companheira que ele tinha lá, que era uma companheira que era, vamos dizer assim, o espírito amado dele desde o Egito Antigo até a época do Cristo, né? E essa companheira, que chamava-se Ariadne, ela estava nessas regiões inferiores, né? Ela estava presa lá, né, por revolta, por egoísmo, por erros vários, como todos nós cometemos. E, né, de tempos em tempos, quando era possível, quando o Lucas tinha alguma folga no seu trabalho, é claro, né, atendendo seus inúmeros compromissos, lembrando, tá, que quanto mais as esferas se afastam do plano físico, o tempo lá flui de maneira diferente. Então, muitas vezes, né, às vezes o Lucas já me levou nessa esfera, a gente teve a oportunidade de ir lá, e a sensação é que você fica lá um mês, e quando você volta aqui, você passou uma noite. Numa noite de sono, para você parece que você está lá durante um mês. É uma coisa muito interessante que vale até outros estudos. E o que acontece? De tempos em tempos, né, o Lucas vinha e descia as regiões inferiores, né, muitas vezes a trabalho, né, fazendo bem, ajudando outros espíritos, e aproveitava para visitar a companheira do seu coração. Né, aquele espírito lá que em determinado momento da caminhada dele, lá no passado remoto, virou para ele e pediu para ele escolher entre ela e Jesus, né? A companheira que era uma sacerdotisa do templo de Afrodite, que era a deusa do amor, né, da sexualidade, daquela coisa toda, né, e o nosso amigo Lucas teve que escolher entre ela e Jesus, né, ele escolheu Jesus, mas permaneceu amando a companheira. E aí, às vezes eu imagino, né, como é um amor que ultrapassa fronteiras, né, como é o carinho de um espírito iluminado, né, que pega seus últimos minutos, né, seus pequenos momentos de descanso e desce às regiões espirituais, até as zonas inferiores, para muitas vezes se postar invisível e ficar observando aquele espírito lá, né, nos seus erros, nos seus desesperos, né, nas suas arrogâncias, na sua agressividade, e com o amor de um anjo velou por essa amiga.
né? O final da história é feliz, né? Há pouco tempo atrás ele conseguiu retirar ela dessa região e levou ela para um posto de socorro aqui mais próximo do plano físico, né? Onde ele cuida dela até hoje, apesar dela não reconhecer, dado o estado dela de desequilíbrio, mas ele já está trabalhando pela reencarnação dessa companheira, que é uma coisa assim, né? Que só o amor pode entender. E quando a gente fala disso, né? A gente está falando de local, de vivência. Uma coisa que eu acho muito interessante é que os espíritos amam, né? Com toda a evolução, com todo o amor espiritual do Lucas, eu já vi ele chorando por causa dela algumas vezes. Eu já vi ele suspirando profundamente naquele peito grego, né? Aquela aparência magnífica que ele tem assim de, né? E quando ele fala dela, né? Ele falava com tristeza, mas com esperança, né? A esperança que só os espíritos que contemplaram o amor de Jesus podem ter. E durante quase 2000 anos ele trabalhou, né? Ele reencarnava ela sem ela saber, né? Fazia com que ela tinha determinada experiência, ajudava, ela caía, ela errava, e ele estava lá em silêncio. E aí, há pouco tempo atrás, ele conseguiu resgatar esse amor, né? Levá-lo para uma esfera mais equilibrada, e lá, todos os dias, depois que ele faz todos os trabalhos que ele tem que fazer, que ele atende todas as pessoas, que às vezes são muitas, vocês nem imaginam quantas, né? Às vezes ele aparece pra gente, e aí eu falo assim, ó, anota um caderninho aí, pedido pra esse. Um amigo me ligou, o outro me pediu, o outro aqui precisando de ajuda, ele vai anotando um a um, né? E silenciosamente, né, com um sorriso no coração, ele vai lá atender essas pessoas, né? E um espírito iluminado, né, um espírito que já está livre, vamos dizer assim, das provas mais duras da matéria, né, apesar dele ainda estar na condição humana, vamos dizer assim, né, ele está na transição para outras condições aí, apesar que ele não gosta de falar disso, eles estão muito próximos da gente, né, e uma coisa que ele fala muito para mim, né, que eu gostaria de dividir com quem está assistindo esse vídeo, é que chegou o momento de nós sairmos, né, desse sofrimento, dessa dor, dessa mediocridade espiritual, e chegou o momento da gente acreditar no potencial luminoso que nós temos. Nós encarnamos aqui na Terra, nessa encarnação, com compromissos graves, mas não compromissos infelizes. Ele nos fala da alegria dos planos espirituais, da música. Ele fala que no plano onde ele vive, a música não tem só som, mas ela também pode ser vista, sentida através do tato, pelas suas vibrações. Quando alguém canta, quando alguém executa uma harmonia musical, essa vibração ela é perceptível por todos os sentidos do corpo espiritual. E esse é o nosso destino, né? Essas esferas onde a gente vai fazer aquilo que o nosso coração e o nosso espírito desejam. Se você quer trabalhar na cura, você vai trabalhar. Se você quer trabalhar no auxílio, você vai trabalhar. Se você quer aprender, se você quer vivenciar, você vai continuar vivenciando. Você vai continuar amando. Você ainda vai continuar sentindo saudade. Entretanto, vai ser uma saudade abençoada. Uma saudade plena de certeza. Muitas vezes, quando esses espíritos se aproximam da crosta, a gente tem dificuldade de percebê-los. Porque o padrão mental deles é muito diferente do nosso. Os nossos grandes problemas e grandes dores, eles observam como situações de momento. E eles estão aqui exatamente para isso. Para nos lembrar que a nossa origem, o nosso local espiritual é lá em cima. Que nós estamos vinculados com Cristo. Que nós não estamos aqui à toa. Que a nossa essência é a imortalidade. Quanto mais o espírito cresce, maior é a sua capacidade de transformar o ambiente onde ele está, de transformar a si mesmo. E o recado que o Lucas sempre fala comigo, né, que os amigos espirituais no geral sempre falam, nós estamos aqui para acender a esperança. Porque quando a esperança se acende, todos os males desaparecem. Como ele gosta muito da Grécia, ele vive contando a história lá da caixa de Pandora, que é aquela caixa onde os deuses guardaram todos os problemas do mundo, e lá no fundo da caixa eles deixaram a esperança. E aí quando a Pandora abre a caixa, sai todos os males, mas junto com os males, que são as provas, sai a ferramenta para vencê-lo, que é a esperança. E o que os amigos espirituais querem nesse momento é acender a esperança no seu coração, para que você saiba que a sua vida é muito mais do que isso aqui que a gente está enxergando. Muito mais que essa carne feita para acabar. Daqui 100 anos esse vídeo vai continuar, e eu não vou existir como ser encarnado, mas o espírito mortal que está aqui, esse vai avançar.
vai existir, vai continuar sentindo, vai continuar amando. Então vamos lembrar disso e vamos agradecer aos amigos espirituais, né, que criam a realidade do amor e que retornam ao plano físico para nos ensinar, tá certo? Muito obrigado aí por quem assistiu o vídeo, né? Essas divagações aí espirituais. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre, tá certo? Muito obrigado.